Começaremos falando sobre os três principais períodos da arte grega, que se tratam do período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Durante o período arcaico, a Grécia ainda se encontrava se consolidando como civilização, com a formação das polis, como Atenas e Esparta. Na arte, vemos forte influência das civilizações orientais, como a egípcia. As esculturas dessa fase são bem rígidas e frontais. Um dos exemplos clássicos são os kouroi, jovens nus com postura estática, e as kourai, figuras femininas vestidas. Essas estátuas tinham expressões fixas, com um leve sorriso chamado de sorriso arcaico, e representavam ideais religiosos ou cívicos. Já na arquitetura, surgem os primeiros templos em estilo dórico e jônico, com colunas mais simples e estruturas ainda em desenvolvimento. O período clássico durou do século V ao final do século IV a.C. Este está no auge da arte grega. Acontece durante a expansão da democracia, especialmente em Atenas, e o fortalecimento da filosofia com pensadores como Sócrates e Platão. Durante esse período, as esculturas atingem um alto nível de perfeição, buscando apresentar o corpo humano com realismo, mas sempre dentro de um ideal de beleza. Os artistas passam a usar técnicas como o contraposto que dá mais naturalidade às poses. Vindo desse período, podemos citar obras importantes como o Discóbulo de Miron e o Doryphoros de Policleto. Agora, na arquitetura, o maior exemplo é o Partenon, construído em Atenas, com equilíbrio, proporção e simetria, características fundamentais da arte clássica. O período helenístico aconteceu por volta de 323 anos antes de Cristo, após a morte de Alexandre o Grande. Nesse período, a arte mudou bastante. Antes, os gregos buscavam mostrar a beleza ideal e o equilíbrio, mas agora eles passaram a mostrar mais as emoções, movimentos e realismo nas esculturas. As obras helenísticas mostram sentimentos fortes, como a dor, medo, esforço e até cenas do dia a dia. Era uma arte mais expressiva e próxima da vida real. Podemos citar alguns exemplos famosos desse período, como as esculturas de Laconte e seus filhos, que mostra desespero, e a Vitória de Samotrácia, que parece estar em movimento com o vento. Também podemos citar a Vênus de Milo, uma deusa da mitologia grega. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada em alguns estilos. O dórico, mais simples e robusto, o jônico, mais decorado e com volutas, que são ornamentos colocados nas colunas, e o coríntio, que é muito ornamentado e com folhas de acanto, usados para decorar as colunas. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e uso de cálculos e proporções matemáticas. Na arquitetura grega, destacam seus templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações, como acontecimentos civis, eventos esportivos, etc., e cultos aos deuses. Como templos de destaque, temos a Acrópole e o Partenon de Atenas, na capital grega. Para os gregos, os deuses habitavam os templos, e além dos templos gregos, praças e teatros foram erigidos. É importante notar que a arquitetura grega era, sobretudo, de caráter público, ou seja, as construções ou edifícios públicos eram feitos para contemplar diversos eventos, sejam políticos, sociais, econômicos ou religiosos. Por sua vez, as habitações eram simples e destituídas de grande requinte. O teatro grego foi um dos mais importantes elementos da cultura grega. Surgiu através das festividades realizadas ao deus Dionísio, divindade das festas, fertilidade e do vinho. Era um dos mais célebres acontecimentos da vida social na Grécia Antiga. Eram encenados durante o dia todo e os gêneros desenvolvidos foram a tragédia e a comédia. As principais características da arquitetura grega são o caráter público, conceito de belo, que é o teor estético, monumentalidade, grandes construções, valorização da perspectiva e da proporcionalidade, simetria e harmonia, equilíbrio e rigor das formas e a presença de colunas e pórticos. Agora vou falar sobre as esculturas gregas. Bom, elas foram uma das principais manifestações artísticas da Grécia Antiga e se inspiraram nas esculturas egípcias. Aspectos como a representação do homem, o idealismo das formas por meio da simetria e a riqueza de detalhes e movimentos são algumas das suas principais características.
Eu vou falar sobre os períodos, que são 3, divididos em arcaico, clássico e helenístico, e suas características. O primeiro deles é o período arcaico, e nessa época a escultura grega deu seus primeiros passos. Os artistas se inspiraram nos modelos egípcios e assírios e eram figuras frontais, rígidas e simétricas, sem expressão emocional e também sem movimento realista. Havia uma diferença na reprodução de homens e mulheres. Nas esculturas femininas era possível perceber túnicas cobrindo os corpos e eram chamadas de core, e nos homens, ou couros, apresentavam músculos definidos e pernas separadas. Esses foram os primeiros aspectos de movimento. Já o segundo período foi o período clássico. Nessa fase, a escultura grega já conseguia retratar de maneira mais realista e natural a figura humana. As faces, que antes eram rígidas, passaram a ter um aspecto muito mais próximo do real, e uma característica importante foi a possibilidade da obra ser vista sob diversas perspectivas, que é a tridimensionalidade. E o último período é o período helenístico. As obras começaram a retratar o cotidiano e as expressões ganharam um aspecto dramático e teatral, porém ainda de maneira realista. E os materiais em geral que eram utilizados para a elaboração das esculturas foram a madeira, terracota, pedras como mármore e calcário, bronze, prata, ouro e marfim, sendo esses dois últimos mais raros. A cerâmica e a pintura grega são expressões artísticas fundamentais da Grécia Antiga, com estilos distintos e técnicas que evoluíram ao longo do tempo. A cerâmica, em particular, serviu como um veículo importante para a arte, transmitindo a mitologia, a religião e a vida cotidiana do povo grego. Os vasos gregos pintados com cenas mitológicas e do cotidiano são fontes históricas valiosas, oferecendo insights sobre a mitologia, os hábitos e as crenças da antiga Grécia. As pinturas em cerâmica, além de seu valor artístico, também revelam aspectos da vida diária, como rituais, esportes e atividades cotidianas. Os afrescos são pinturas realizadas em paredes ou tetos com argamassa fresca. Era uma forma de arte popular na Grécia Antiga. A técnica envolvia a aplicação de pigmentos diluídos em água sobre a superfície úmida, permitindo que a pintura se integrasse à parede à medida que a argamassa secava. Hoje em dia, nós quase não encontramos os afrescos gregos e romanos preservados de forma completa na sociedade.